Pessoal, então, dando continuidade à explicação, agora nós vamos analisar as alegações finais. As alegações finais, elas também são chamadas de razões finais, memoriais ou alegações finais. Cada doutrinador usa uma expressão em relação às razões finais, memoriais ou alegações finais, tá bom? Então, se você ler alguma outra doutrina e tiver alegações finais, está errado? Não, professora, tá? Memoriais, está errado? Não, tá? Alegações finais. É tudo a mesma coisa. É uma questão de opinião doutrinária, ok? Bom, então vamos lá. O que seriam as alegações finais, razões finais ou memoriais? Seriam as últimas considerações feitas dentro do processo ou no processo pelo reclamante e pelo reclamado. Então, é a última manifestação do reclamante e do reclamado em audiência, no processo, na tentativa de convencer o juiz sobre a tese que cada um desenvolveu. O reclamante dos direitos que ele está pleiteando na sua petição inicial e do reclamado da sua defesa elaborada na contestação. Okay? Então, são as últimas considerações, tanto do reclamante como do reclamado, no processo para tentar convencer o juiz. Ok? Então, vamos lá. Em que momento que acontece? Então, terminada a instrução, ou seja, quando nenhuma das partes pretendem produzir mais provas, as partes podem aduzir razões finais. Então, primeira coisa, podem. Isso aqui é facultativo. A falta das alegações finais não gera nulidade. As partes podem fazer ou não as alegações finais. Isso não gera nulidade. É facultativo. Por isso que a expressão é podem aduzir razões finais. Ok? As partes. Qual é o prazo? 10 minutos para cada parte. Então, lá no 850, está mencionado que as partes podem aduzir razões finais no prazo de 10 minutos para cada parte. Aqui, como eu já disse, não há nulidade, pois é uma peça facultativa ou de faculdade das partes, ok? Pode apresentá-las ou não. Não há uma obrigação. Em primeiro lugar, vai falar o reclamante, se uma vez decidido fazer verbalmente. Então, primeiro quem fala é o reclamante e depois o reclamado. Aqui está a fundamentação. Ou seja, o juiz vai perguntar, as partes não pretendem produzir mais provas? Não. As partes responderam, não, excelência, nós não vamos mais produzir provas. E aí o juiz vai perguntar, razões finais? E aí as partes podem fazer razões finais no prazo não excedente de 10 minutos para cada parte. Quem fala primeiro? O reclamante. Quem fala depois? O reclamado. Ok? Vamos dar continuidade? Não vai haver prorrogação do prazo de 10 minutos, ok? Não tem como prorrogar esse prazo. Então, terminados os 10 minutos, as razões finais estarão encerradas, ou seja, a parte tem 10 minutos para realizar e fazer as alegações finais. Se a causa for muito complexa, professora, neste caso, o juiz pode determinar que elas sejam apresentadas por escrito, se assim ele entender. Isso aqui é uma faculdade do juiz. Ele pode, quando a causa ou a ação é muito complexa, deixar que seja feito por escrito. Isso aqui é a exceção, como, por exemplo, causas que envolvem sindicatos, causas que envolvem acidente do trabalho, causas que envolvem acidentes do trabalho que aconteceu com menores. Então, essas causas ou ações mais complexas, ele pode deixar por escrito, se assim ele entender. Mesmo nessas ações mais complexas ou mais difíceis, se ele disser não, vai ser verbalmente, ele tem amparo para isso lá no 850, ok? Então, fazer as alegações por escrito é um critério subjetivo do juiz. Se ele disser não, mesmo nas ações mais complexas, professora, ele está certo. Ele está amparado pelo 850 da CLT, ok? Que menciona que as alegações finais serão feitas em 10 minutos, tá? Aqui, olha, ele não é obrigado.
tá? Adiar a audiência para que as partes apresentem as alegações finais. Ele não é obrigado, ok? As partes têm 10 minutos. Por escrito, só se ele entender assim. Pessoal, então, dando continuidade às alegações finais, vale salientar, e é muito importante, que se as alegações finais forem bem feitas, elas vão ajudar a convencer o juiz sobre o julgamento do feito, ok? Embora na prática elas não tenham sido muito apresentadas, tá? Nelas, a parte vai tentar mostrar para o juiz os pontos favoráveis à sua pretensão. Fazendo um gancho aqui, ó, porque embora na prática elas não tenham sido muito comum a sua apresentação. Por quê? Vamos estudar aqui, ó. Primeira coisa, acabada a instrução, ou seja, se as partes não produzirem mais provas, o juiz vai perguntar: as partes querem apresentar as alegações finais? A maioria das partes fazem as alegações finais remissivas. O que são alegações finais remissivas? O reclamante confirma o que já está na petição e o reclamado confirma o que está na contestação. Não acrescenta nada, apenas confirma o que já está na petição, o advogado reclamante, e o advogado reclamado confirma o que já está na tese de defesa, na contestação, ok? Então, são chamadas de alegações finais remissivas, que é o silêncio. É só confirmar o que já está na petição e na contestação, ok? Ela também pode ser feita verbalmente durante 10 minutos. Aqui, ó, verbalmente durante 10 minutos. E se a ação for uma ação muito complexa e assim o juiz entender, ela pode ser por escrito, ok? Qual é o problema, professora? Tudo bem. Quem fala primeiro? O reclamante. Quem fala depois? O reclamado. Então, o juiz vai perguntar: alegações finais remissivas? E aí o reclamante disse assim: sim, alegações finais remissivas. Ou seja, ele ficou em silêncio. O reclamado, por sua vez, disse: não, eu quero fazer as alegações verbalmente. 10 minutos, ok? Muito bem, 10 minutos. Então, de novo, o reclamante fez remissivas, ficou em silêncio, e o reclamado falou durante 10 minutos. Existe o direito de réplica para o reclamante? Não. Existe a possibilidade de devolver o prazo de 10 minutos para o reclamante? Não. Então, uma vez o reclamante fazendo as alegações finais remissivas, ou seja, ficando em silêncio, e o reclamado falando durante 10 minutos, fazendo verbalmente, ao reclamante não cabe o direito de réplica e não cabe o direito de devolver o prazo, ok? Então, de novo, para ficar bem salientado, alegações finais remissivas são alegações finais que só confirmam o que já está na petição e o que já está na contestação. Nem o advogado reclamante, nem o advogado reclamado acrescentou mais coisas, ok? Não fez remissivas, fez verbalmente, 10 minutos. Ok, 850 CLT está amparado. Por escrito, o bom senso do juiz, se ele achar que tem que ser assim, ok? Professora, o advogado reclamante fez as alegações finais remissivas, só confirmou que já estava na petição. O advogado reclamado fez verbalmente durante 10 minutos. Cabe réplica para o reclamante? Não. Cabe a devolução do prazo para o reclamante? Também não. Ok? Até a próxima explicação, pessoal.